Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21 e como no vídeo anterior nós falamos sobre o Tranca-Ruas de Imbaré e eu disse para vocês que para entender um pouco mais sobre esse Exu de tanta evolução você precisaria também compreender a história de Santo Antônio e quem foi Santo Antônio na Igreja Católica. Hoje eu venho aqui falar para vocês a respeito dele, do Santo Antônio, esse santo, né, conhecido no Brasil como Santo Casamenteiro. E eu vou explicar para vocês o porquê que ele ficou conhecido aqui no Brasil como Santo Casamenteiro também. Além de explicar também o porquê dele ser sincretizado com o Orixá Exu dentro da Umbanda. Tá? Então vamos lá, primeiro caso. Santo Antônio, ainda quando jovem, ele se chamava Fernando de Bulhões, certo? E ele era um jovem extremamente inteligente. Né? Depois de muito estudar, né, de muito se dedicar, ele resolveu então entrar para a Igreja Católica, né, e mudou o seu nome depois de um tempo já dentro da Igreja Católica para Frei Fernando, para Frei Antônio. Por que ele mudou o seu nome para Frei Antônio? Porque em um determinado momento da sua jornada como padre na Igreja Católica, ele conheceu um padre que era o Francisco, né? E ele tomou muito gosto pelos conhecimentos de Francisco, né? Que viria a ser São Francisco posteriormente. E aquelas vestes, né, diferentes de frei, né, de Francisco, da linha do padre Francisco. Então ele começou a se aproximar muito dos freis, se tornou um frei, adorou, né, a palavra de Francisco e passou então a se chamar Frei Antônio, certo? A sua fama de casamenteiro, né, ele veio porque quando ele ainda era um padre, né, quando ele ainda era o padre Fernando de Bulhões, uma certa vez uma moça chegou para conversar com ele, para se confessar, e quando estava ali conversando, ela confessou para ele que ela estava muito triste porque ela iria se casar, e ele ficou muito tocado com aquela história de como assim você está triste porque vai se casar? Tantas moças querem se casar e você está triste com o casamento. E ela disse para ele, não, meu padre, é porque eu vou me casar, mas eu não vou me casar com a pessoa que eu amo. Eu vou me casar com uma outra pessoa. E ele perguntou por que ela iria se casar com essa outra pessoa. E ela explicou a história. Muitos de vocês devem saber que há muitos e muitos anos atrás, os casamentos eles eram arranjados pelas famílias. Né? Os pais entravam em acordo de qual filho casaria com qual filho de determinada família para que pudessem se unir, né? E consequentemente unir as suas forças e se tornar uma família mais forte, mais sólida, que pudesse prosperar, que pudesse ter uma linhagem de filhos, né, que fossem mais inteligentes, mais prósperos e etc. Então, seguindo essa linha de raciocínio, na época, para uma mulher se casar com um homem, ela tinha que apresentar os seus dotes, a família dela tinha que apresentar os seus dotes. E dote, para quem não sabe, na época era o dinheiro, né, a quantidade de dinheiro que aquela mulher, a família daquela mulher teria para associar a família do homem e assim então poder proporcionar o casamento desta mulher com este homem. O que hoje em dia é inconcebível, mas enfim, na época era dessa forma. E a mulher estava muito infeliz porque ela não tinha dotes o suficiente para se casar com o homem que ela realmente amava, aquele que ela queria para ela. E então o padre Fernando na época falou, minha filha, você pode me encontrar aqui amanhã neste mesmo horário, que eu vou tentar trazer uma solução para o seu caso. E então essa mulher foi para casa, no dia seguinte ela voltou, e enquanto né, se passava esse tempo, o padre Fernando foi até a família dele, conversar com a família dele. Reuniu seus pais
e perguntou a ele se ele tinha direito a algum tipo de herança da família dele. E os seus pais falaram que sim, que eles tinham um dinheiro guardado e que esse dinheiro seria distribuído para os filhos no momento certo, mas que se ele quisesse a parte dele, que os pais poderiam retirar essa parte e entregar a ele. E ele pediu, né, solicitou, e assim foi feito, né? Então, no dia seguinte, quando essa jovem voltou, o padre Fernando, naquela época, virou para ela, pegou todo o dinheiro que ele tinha, entregou nas mãos dela e falou: vá, minha filha, vá e seja feliz, e case com o homem que você ama. E ela saiu super feliz, e então o padre Fernando, que depois veio a se tornar Santo Antônio, ficou conhecido aqui no Brasil como o Santo Casamenteiro, por conta dessa história. Eu ia me estender aqui, falar um pouco ainda sobre a origem da história, né, do porquê Santo Antônio ficou sincretizado com o Orixá Exu, mas esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou deixar esse vídeo para uma próxima etapa. Se você gostou dessa história, deixa seu like aí, não esquece. Comenta aqui o que você achou, se você sabia dessa relação, se você sabia dessa história de como Santo Antônio ficou conhecido como Santo Casamenteiro no Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, tá certo? Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe.